Salve, salve, senhores, sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito de algumas alterações feitas ao Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. Essas alterações elas foram feitas por meio da Lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016. 12 de janeiro de 2016, anteontem. Então, a Lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016, ela trouxe algumas alterações ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Legal? Senhores, o Estatuto da OAB, ele dizia lá no artigo 7º, né, concedia o direito do defensor em ter acesso e examinar os autos de investigação em qualquer repartição policial, limitando-se apenas em inquérito policial e termo circunstanciado. Legal? O Estatuto da OAB ele falava isso, que é direito do defensor ter acesso, né, e examinar o inquérito policial ou termo circunstanciado. Agora, a Lei 13.245 de janeiro de 2016 fala que é direito do defensor, né, ter acesso e examinar caderno investigativo em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Caderno investigativo em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Muito bem. Isso você tem de lembrar que no final do ano passado, 2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público ele pode investigar. Então, o advogado ele tem acesso para examinar, legal, os autos de investigação que tramitam no Ministério Público também. Legal? Caderno de investigação em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Essa é a primeira alteração significativa. Senhores, a Lei 13.245 informa também que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente. Pode ainda, inclusive no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Muito bem. Todos sabemos que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Legal? Então, olha que interessante. É um procedimento de natureza administrativa. A natureza dele, uma das características do inquérito policial, ele é inquisitivo. Inquisitivo. Todos os atos se concentram nas mãos de uma única autoridade. Via de regra, ele não tem contraditório, não tem ampla defesa. Se o investigado tiver advogado, é direito dele de ser acompanhado por um advogado. Se o investigado não tiver advogado, paciência. Mas se ele tiver advogado, o advogado tem direito a assistir a seu cliente investigado durante a apuração da infração, sob pena de nulidade. Se o advogado estiver presente, se ele tiver advogado e ele for interrogado, sem o advogado, ele fala que tem advogado, a autoridade policial não deixa ele ser acompanhado. Nulidade do interrogatório, nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento. E subsequentemente de
todos os elementos investigados e probatórios dele decorrentes. É meio derivação da prova ilícita. É possível também, durante o depoimento do cliente, o advogado fazer perguntas, quesitos, legal? Apresentar razões e quesitos. É possível o advogado fazer perguntas. É interessante que eu sempre sustentei o seguinte: não tem contraditório, não tem ampla defesa no inquérito policial. Beleza. Aí eu sempre falei assim, o inquérito policial, ele tem defesa? As pessoas falam, não, é inquisitivo. Senhores, ele não tem ampla defesa, mas ele tem defesa. Ele tem direito de ser acompanhado por um advogado. Ele tem direito de permanecer em silêncio. Agora, se ele tem direito de ser acompanhado por um advogado, ele é interrogado. Por que o advogado não podia fazer perguntas? Evidente que esse estatuto ele veio em ótima hora. Essa alteração, na verdade, ao estatuto. A presidente Dilma, ela vetou na lei 13.245, ela vetou no que tange a possibilidade do advogado requerer diligências à autoridade investigativa. Isso será analisado pelo Senado Federal. Ela vetou a possibilidade de o advogado requerer diligências à autoridade investigativa. Agora, é interessante, porque o artigo 14 do Código de Processo Penal fala que o ofendido ou seu representante legal e o investigado poderão requerer o quê? Qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, o Código de Processo Penal autoriza o ofendido requerer diligência, o investigado requerer diligência. Legal até aqui? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto importante desta lei: sigilo. Sigilo. Senhores, a autoridade policial ela pode decretar o sigilo da investigação. Você já sabe isso. Está lá no artigo 20. Agora, diz a lei 13.245, no caso de investigação onde se tenha sido decretado o sigilo, será necessária a apresentação de procuração para que possa ter acesso aos autos. Então vamos interpretar. Se a investigação não for sigilosa, o advogado ele tem acesso independentemente de procuração. Se a investigação for sigilosa, o advogado, para ter acesso e examinar, ele precisa juntar a procuração. Combinado? Muito bem. E vai mais. A lei 13.245 diz que a autoridade que estiver presidindo a investigação poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos. Quando houver risco de comprometimento da eficiência ou finalidade das diligências. Significa o seguinte, que a autoridade que presidir a investigação, ela poderá delimitar. Então, o advogado, via de regra, ele tem acesso amplo aos elementos. Mas, se aquele elemento de informação o advogado tiver contato, vai prejudicar a investigação, a autoridade pode delimitar. Por exemplo, tem uma prova futura a ser realizada, uma interceptação telefônica. Se o advogado tiver acesso, prejudica a investigação.
ou uma prova em andamento. Se o advogado tiver acesso, prejudica a investigação. Então, o advogado, ele tem acesso aos elementos e provas que já foram documentados. Aí, tudo bem. Já documentados, ele tem acesso. Agora, uma prova em andamento ou uma prova futura, ele não tem acesso. A Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, ela nada mais fez do que pegar a essência da súmula vinculante 14. O Supremo, ele fala na súmula 14, vinculante, que o advogado tem acesso amplo aos elementos e provas que já documentados em procedimento. Agora, as provas em andamento futuras, não. Essa publicidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Legal? E mais, senhores, vamos imaginar que a autoridade que preside a investigação descumpra. Ela sofre alguma sanção? Senhores, sanção implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que presidir, o inquérito e impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer ao juiz. Então, senhores, o advogado, ele tem acesso, a autoridade impede o acesso. A autoridade irá responder criminalmente e administrativamente. E o advogado tem o direito subjetivo de requerer ao magistrado. Então, tivemos algumas alterações significativas, só que ao mesmo tempo, a gente já pega a súmula vinculante de número 14, que fala muito. A primeira alteração significativa da Lei 13.245 de 2016, senhores, caderno investigativo em qualquer instituição. Sensacional. No Ministério Público, por exemplo. Legal? Aí, a segunda fala que é direito do advogado assistir seus clientes durante a apuração da infração. Muito bem. E acompanhar interrogatório, sua oitiva, sob pena de nulidade absoluta. Muito importante. E contaminação de todos os elementos subsequentes que dele derivam. Legal. Agora, o advogado, ele pode apresentar razões e quesitos. Sempre sustentei isso. Se o advogado, ele pode acompanhar, por que ele não pode fazer uma pergunta? Por que ele não pode fazer uma pergunta? Se ele pode acompanhar, ele vai acompanhar e vai ficar quieto? É claro que vem em boa hora. Agora, o advogado não pode requerer diligências. Só que o artigo 14 do Código de Processo Penal fala que o ofendido, o investigado, eles podem requerer diligências, cabendo à autoridade deferir ou não esse pedido. O sigilo, via de regra, para o advogado, ele tem acesso. Agora, se foi decretado o sigilo, precisa juntar a procuração. É isso. Beleza? E a autoridade poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de provas e diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos. Súmula vinculante 14. Legal? E a sanção. Então, algumas alterações da Lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016. Isso pode cair na sua prova. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe o seu comentário. Compartilhe os colegas do canal do YouTube. Legal? Um grande abraço, muito sucesso. Até uma próxima oportunidade. Tchau!